conseguem mostrar-me o vosso pulso? O pulso, conseguem? E os dois? E fazer assim? Ok, espera aí, deixa-me só escrever. Não, só mais um bocadinho. Só para ver o que é que está escrito em cada algema. Não era bem nesse sentido, mas era mais para ver que algemas é que vocês trazem hoje. Nós andamos sempre com algemas. É verdade, é verdade. E já vamos ver melhor. Então, a semana passada nós lemos o Salmo 1 e hoje vamos para o Salmo 2. Exato. É fácil, não é? O Salmo 1 apresenta-nos duas maneiras de viver. Não é? Bem-aventurado aquele que vive de uma certa maneira. Aquele que se apega à palavra do Senhor e que se alegra nela. O Salmo 2 vai desenvolver um bocadinho deste tema de duas maneiras de viver, de quem é o nosso rei e em que rei é que nós nos refugiamos. E estes dois salmos, Salmo 1 e o Salmo 2, eles dão-nos a introdução para o livro de Salmos. Ou seja, eles falam acerca das dificuldades de ser bem-aventurado. Porque o bem-aventurado não está só apenas com pessoas que são bem-aventuradas, está no meio de pessoas que rejeitam o Senhor. Mas, se ele se apegar à lei do Senhor, se ele se refugiar no Rei escolhido do Senhor, então ele será bem-aventurado. E ele vai chegar ao fim, não é? E vimos até o Salmo 150, que é louvor com vários instrumentos, aonde? Na presença do Senhor, onde não estão aqueles que o rejeitam. Então vamos ler o Salmo 2 e diz assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós gostamos de reis. Nós somos inclinados para reis, eu diria. Lembram-se quem foi o nosso primeiro rei? Afonso, não era? E logo iniciou a dinastia Afonsina, não é? Porque ele era Afonso. E nós gostamos muito do Afonso Henriques, é aquele grande rei da nossa história. Quando pensamos em rei, provavelmente pensamos nele, a não ser que não sejamos portugueses. Mas também temos várias histórias acerca de ausência de rei. Ou seja, o rei estava, mas de repente deixou de estar, e há um período de ausência que nos faz pensar: quando é que ele volta? Ou será que ele volta? Ou de que forma é que ele volta? Não é? Temos um dos reis, tornou-se numa lenda quando ele desapareceu, não é? Lembram-se quem era? E quando é que ele vai aparecer? Dom Sebastião. Quando é que ele vai aparecer? Manhã de Nevoeiro. Ou seja, essa lenda que dá expectativa, esperança às pessoas para aguardarem o rei. As Crónicas de Nárnia, elas começam com a ausência do rei. O rei não está presente naquele momento. O Senhor dos Anéis conclui a trilogia com o regresso do rei. Nós queremos um rei. Queremos alguém para seguir. Alguém que nos represente. Alguém que defenda os nossos direitos. Alguém que alcance reputação para nós também, que conquiste pessoas e terrenos, alguém que nos traga mais benefícios. E algumas pessoas procuram um rei na política. Procuram isso na política e não encontram.
no seu candidato preferido, outros no desporto, ou em determinado atleta, ou em determinada equipa. É curioso, tem sido noticiado, não sei se já ouviram, que a Argentina, depois de ser campeã do mundo, foi campeã da Copa América também, e no autocarro um dos jogadores filmou e eles estavam a cantar uma música supostamente discriminatória, racista, e um dos secretários do desporto da Argentina disse, olha, o Messi, enquanto capitão, devia pedir desculpa, publicamente. O Messi, não é, dos melhores jogadores do mundo, acabou de ser campeão mundial, campeão da Copa América. Sabem o que é que o presidente fez? O presidente da Argentina, o Javier Milei, mandou-o para a rua. Ele despediu. E ele disse assim, nenhum governo pode dizer o que comentar ou pensar à seleção campeã mundial e bicampeã americana ou a qualquer outro cidadão. É claro que ele adiciona ou a qualquer outro cidadão. Mas o que ele queria dizer, tu não vais dizer ao nosso rei Messi o que é que ele há ou não há de dizer. Ele não vai pedir desculpa nenhuma. Tu é que vais para a rua. Mas reparem esta ideia. A seleção conquistou para o seu país. O Messi conquistou para o seu... Tudo que ele já conquistou, aquela reputação que ele já conquistou. Ele é visto como o rei. Assim como o Ronaldo, para muitos é visto como o rei, que conquistou muita reputação para Portugal. Conquistou para muitos portugueses, ele até conquistou o direito de não ser substituído e jogar todos os jogos da seleção. O Salmo 2 alude e fala acerca de rei. Para nós parece um bocado estranho, porque já há muitos anos que não temos reis nesse sentido da palavra, mas ao mesmo tempo, eu acho que no fundo nós somos inclinados para querer um rei. Alguém para seguir, que nos represente, que consiga coisas para nós que nós nunca iríamos conseguir. E o Salmo 2 fala acerca deste rei e deste rei que vai permanecer. Ou seja, era um salmo de coroação. Quando se coroava um rei, cantava-se este salmo. E qual era a expectativa do povo? E nós se calhar não sentimos isso, mas havia uma expectativa diferente para eles. Porquê? Porque eles tinham e conheciam 2 de Samuel 7. O que é que 2 Samuel 7 diz? E algumas das senhoras que fazem o estudo de senhoras, talvez isto ainda esteja mais ou menos fresco. Mas em 2 Samuel 7, David é o rei. E ele começa a ser rei em situações não muito boas, mas eventualmente ele é reconhecido como o rei. Não é? E eventualmente ele chega a Jerusalém, a cidade, Sião. Então quando lemos Sião na Bíblia, é uma referência a Jerusalém. A cidade de Deus, digamos assim. E nesta altura, David está em Jerusalém e a arca, e aqueles que estudaram e se lembram de Samuel, também sabem que a arca da aliança do Senhor que vai andando de sítio em sítio e vai sendo roubada e vai voltando. E nesta altura, em 2 Samuel 7, está lá a arca e está o rei David. E David tem uma ideia. Para ele é uma grande ideia. Ele pensa assim, bom, a arca está numa tenda e eu estou aqui numa casa muito fixe. Eu se calhar devia construir uma casa muito fixe para Deus. Devia fazer um templo para ter a arca. E Natã, o profeta, amigo de David, diz, olha, acho que é uma boa ideia. Acho que deves avançar com isso. Mas aquilo que Deus diz a David, Deus diz o seguinte, eu não preciso que tu me construas um local. Não és tu que vais dizer quais são as alturas em que mudanças drásticas vão acontecer. E ao longo das Escrituras, aquilo que nós vemos é que quando há grandes mudanças, grandes eventos, é Deus que causa. É Deus que causa, apesar às vezes das pessoas mais improváveis que Ele usa e das circunstâncias mais difíceis. E Deus diz, não, tu não me vais construir uma casa, não és tu. David quase que por trás da sua vontade de construir uma casa, quase que David estava a dizer, olha, eu quero ser rei e quero ser sumo sacerdote. Um rei com pretensões religiosas. E lembra-se, naquela altura, o rei fazia a parte de rei, mas tínhamos o sumo sacerdote que fazia a parte religiosa de intercessão pelo povo, de ligação com Deus, de
atenuar o perdão dos pecados através de sacrifícios. E David, como parece querer fazer as duas coisas. E Deus diz, não. Não és tu que vais fazer isso. Vai ser o teu filho, Salomão. Mas Deus dá algo a David que ele nunca poderia esperar, que ele nunca imaginou ter. Deus diz o seguinte a David, em 2 Samuel 7, versículo 13, diz assim, este, e está a falar de Salomão, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de figos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saúl, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. O teu trono será estabelecido para sempre. O que é que Deus está a dizer a David? Deus está a dizer, independentemente de quem estiver no trono, independentemente disso, a tua linhagem vai continuar. E o meu rei escolhido virá dessa linhagem. E das duas, uma. Ou David vai ter sempre um rei, vai haver sempre um rei, e mais um rei, e mais um rei, sempre na linhagem de David, não é? Porque Deus diz, estabelecerei o teu trono eternamente, para sempre. E ainda hoje teríamos de ter um rei da linhagem de David e passado uns anos outro rei da linhagem de David e passado uns anos. Ou, algures nesta linha do tempo, vai haver um rei que vai viver para sempre. Então é esta a promessa de Deus a David. E o que é que isto muda quando chegamos ao Salmo 2? Então o Salmo 2... temos algumas nuances desta promessa e temos esta expectativa do povo. Cada vez que há um descendente de David a ir ao trono, eles entoavam este salmo, com a esperança. Será que é este que vai agora permanecer para sempre? E ao mesmo tempo lembrando, olha, Deus prometeu que a linhagem de David iria permanecer para sempre. O teu trono estabelecido para sempre. Eventualmente, e se já leram 1 de Reis, 2 de Reis, Crónicas, a linhagem de David não vai correndo bem. Os seus descendentes, eles não vão sendo bons reis. Então, começa a declinar, a diminuir esta esperança de um rei eterno. Começa a diminuir, mas ao mesmo tempo, há a promessa de Deus que vai continuar. Então, eles olham para o rei e eles pensam, não... Como é que é possível? Ele não tem nada a ver com David, ele não tem, é ainda pior que Salomão, e começam a ficar cada vez mais desiludidos, mas ao mesmo tempo a esperança da promessa de Deus continua lá. Porque Deus prometeu que o trono iria permanecer para sempre. Então o Salmo 2 era usado para lembrar também o povo da promessa de Deus. Então aquilo que vamos ver hoje, além da nossa inclinação para querermos reis nas nossas vidas, há 3 coisas que podemos ver neste Salmo. A primeira é a nossa rejeição do rei escolhido de Deus. Nós rejeitamos o rei de Deus. A segunda coisa que vemos é que há um rei que vale a pena, porque é escolhido por Deus. E a terceira coisa que vemos é que há um convite do rei escolhido de Deus. O Salmo inicia com esta admiração. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? É uma admiração, mas ao mesmo tempo é um facto. É que as pessoas rejeitam Deus. E a razão está no versículo 3. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, há um desejo de libertação de laços e algemas. A ideia do rei escolhido do Senhor, ou a ideia de Deus, é que Deus vai nos aprisionar. E nós não queremos prisões. Eu quero ser livre. Eu quero viver como me apetece. Eu não quero um rei a dizer-me como é que eu devo viver. Mas ao mesmo tempo nós queremos um rei. Porque é estranho. Não é esta tensão de nós somos atraídos à ideia do rei, mas queremos ser nós a escolher o rei ou queremos ser nós o rei? Queremos decidir, queremos mandar. Queremos um rei que nos dê liberdade, mas que ao mesmo tempo esteja na nossa vida e a seguir a nossa vontade. Parece estranho, não é? Dizer a um rei o que é que ele deve fazer.
Então podíamos chegar ao pé de Afonso Henriques e dizer: olha, Afonso, eu acho que não devias ir contra a tua mãe. Eu acho que não devias batalhar contra a tua mãe. Nós não precisamos, afinal de contas, de uma nação portuguesa. Eu até gosto da siesta espanhola. Vamos continuar com os nossos hermanos. Quem é que precisa de um país só para nós? Nós temos um rei, cada um de nós tem um rei. Mas a questão é: que rei é que temos? Que rei é que nós temos? Quais são as nossas algemas? Porque todos temos algemas. Algumas pessoas dizem que o seu rei é Deus. Mas depois olhamos para as suas vidas e pensamos assim: então, se dizes que o teu rei é Deus, mas vives desta forma, há algo que não está bem. Se dizes que Deus é o teu rei, mas estás a viver com aquela mulher sem seres casado com ela, algo não está certo. Ou se dizes que Deus é o teu rei e estás sempre a dizer coisas que não deves, então algo não está certo. Porque a questão com o rei é que nós temos de nos submeter a ele. E se calhar por vezes é isso que falta. Se és cristão e se vives intencionalmente com Deus como teu rei, é provável que vais sentir esta rejeição dos povos, dos versículos 1 a 3. Esta fúria. Os cristãos no primeiro século, eles sentiram isso. Os cristãos ao longo dos vários séculos têm sentido isso. Quando eles procuram viver pelo Evangelho, proclamar o Evangelho, eles sentem algum tipo de fúria. E Lucas registra algo interessante no segundo volume que ele escreve, em Atos. No capítulo 4, alguns seguidores de Jesus foram presos porque estavam a ensinar no nome de Jesus. E depois acabam, e as autoridades dizem: vocês precisam de parar, precisam de bico calado. Eles dizem: nós não podemos fazer isso. Eventualmente eles libertam-nos, eles vão para a igreja, para a casa de um deles, e eles reúnem com outros cristãos e eles oram o seguinte: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de David, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Salmo 2. Então reparem, quem é que escreveu o Salmo 2? As nossas Bíblias não dizem. O Salmo não diz, mas o Espírito Santo diz que foi David. Em Atos 4. Que foi o Espírito Santo que escreveu pela boca de David, nosso pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então reparem, os cristãos estão a ver perseguição. E estão a pensar: Salmo 2. Salmo 2. A rejeição do rei escolhido aconteceu quando Jesus foi preso. E aqueles reis e príncipes que estão a rejeitar o rei escolhido de Deus, quem são? Herodes, Pilatos, os judeus, as autoridades judaicas e os gentios. Todos eles são estas pessoas do Salmo 2. Que é bastante interessante. Ao mesmo tempo, eles veem o seguinte: eles opuseram-se ao rei Jesus de acordo com aquilo que Deus tinha determinado. Então eles viram a mão do Senhor em tudo aquilo que estava a acontecer. Então, acima das pessoas que os prenderam, eles viram o seguinte: há um rei acima. O rei Jesus está acima deles. Por isso, como é que os cristãos vivem em perseguição? Com ousadia e com oração e a pedir: dá-nos coragem para continuar a falar sobre o Evangelho. Eles não dizem, eles não oram: tira de nós esta perseguição, tira de nós este sofrimento. Eles oram: dá-nos ousadia para continuar a proclamar
as boas notícias. Porque a rejeição deles aponta para o facto de eles se assemelharem a Jesus e à sua mensagem. Então, se Jesus foi rejeitado, nós estamos a ser rejeitados pela mesma mensagem, então vamos nos alegrar, porque estamos a fazer a sua missão. Ao longo, se fores ler as biografias de Mateus, Marcos, Lucas ou João, tu vais ver que Herodes, Pilatos, as autoridades judaicas e vários estrangeiros disseram a Jesus: nós não queremos as tuas algemas. Não queremos. Nós rejeitamos-te como rei. Tu não és o nosso rei, nós rejeitamos as tuas algemas. Mas no fundo, o que na verdade eles estão a dizer é: eu prefiro ficar com as minhas. Eu já me acostumei às minhas, elas agora até estão confortáveis, eu até sei viver mais ou menos agora com elas. Elas neste momento trazem-me alguma vantagem. Para o futuro não sei o que é que vai acontecer. Mas eu agora estou bem como estou. Por isso eu rejeito aquilo que me estás a oferecer. Todos andamos algemados. Todos andamos algemados. Todos temos um rei que criamos ou que aceitamos e todos rejeitamos o rei escolhido por Deus. Todos queremos gritar como o Leonardo DiCaprio no filme Titanic, quando ele vai com o seu amigo, quando eles entram naquele barco enorme e eles são dos mais pobres que estão lá em baixo presos e eles vêm cá para cima, não é? E eles estendem as mãos e ele diz: eu sou o rei do mundo. Naquele pequeno instante, ele é o rei do mundo. Mas ele está algemado lá em baixo. Nós queremos ser esse rei do mundo. Mas mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar a um ponto em que vamos estar perante a morte, a tentar agarrar ao nosso rei, ao rei que criamos, ao rei pelo qual nós vivemos. Todos rejeitamos, mas há um rei que vale a pena, e vemos isso nos versículos 4 a 9, em que o rei é escolhido. Vemos esta voz de Deus: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E não há nada que ninguém possa fazer. Deus escolheu, está escolhido. Vemos isto também no filme do Kung Fu Panda. O mestre Oogway está prestes a escolher o seu guerreiro dragão. E há 4 ou 5 candidatos que passaram anos a treinar o Kung Fu. E agora estão ali prontos, com a expectativa de serem escolhidos. E vemos um panda gordo lá fora a tentar espreitar. Ele quer ver quem é que vai ser o próximo guerreiro dragão. Ele acende uns foguetes que é para tentar ir ver mais perto. E quando o mestre Oogway está prestes a escolher, ele fecha os olhos e ele vai apontar com o seu dedo e de repente o panda gordo aterra mesmo à sua frente. E quando ele abre os olhos, ele está a apontar para o Po, que é o panda gordo. E ninguém esperava que ele fosse o guerreiro dragão escolhido. O mestre Oogway diz: olha, eu escolhi, está escolhido. Um outro mestre, o mestre Shifu, ele contesta a decisão e ele diz: não, mas como é que pode ser? Ele não treinou, ele não percebe nada de Kung Fu, como é que pode ser? Mas o Oogway escolheu e está escolhido. E ao longo do filme, aquele que o Oogway escolheu, o panda, ele vai sendo rejeitado pelo mestre Shifu, pelos seus colegas e até pelo povo. Ele é desprezado pelos seus inimigos, mas no final ele prova que ele é o guerreiro dragão. O que é que Deus faz perante a rejeição? Deus ri-se. Deus tem sentido de humor. Deus ri-se. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. É um bocadinho como o Filipe. O Filipe, quando o Samu chega ao pé dele e diz: eu vou lutar contra ti, ou eu vou dar cabo de ti, e o Filipe, até parece Samu. Ainda se fosses tu e a Raquel, talvez, mas só o Samu não é? Só a Maria contra a Salomé também iria rir-se. Mas Deus ri-se, aquele que habita no céu, aquele que tem todo o poder, aquele que é o Criador. E é isso que nós vemos. Ou seja, Deus escolhe de forma soberana. Ele escolheu, está escolhido, ele escolheu o seu rei. E naquela altura ele também fala acerca do rei como filho. Porquê? Porque naquela altura os reis era suposto terem uma semelhança com Deus, comportarem-se, reinarem como se fossem Deus, como se fossem Deus na terra. E por isso é que temos esta linguagem: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E era
este salmo, as pessoas a olharem para o rei que estava a ser coroado e a ver, este é o meu rei, e ele é o filho de Deus na terra. Ele é o representante de Deus na terra. É suposto ele reinar como se fosse Deus a reinar. Qual é o problema com isto? É que nem todos os reis, ou quase nenhum, parecia o filho de Deus. Qual dos descendentes de David, até o próprio David, consegue carregar este peso de ser o filho? Qual deles é que consegue carregar este peso? Temos de esperar para ver. É este rei? Não, não é. Ok, vamos para o outro. Ok, é este rei? Não, também. Este não é. Este não pode ser. Mas chegamos a uma altura em que temos um bebê a nascer na linhagem de David. E Mateus registra isso, Lucas também. E este bebê cresce e há uma altura na sua vida, quando ele é adulto, que Deus diz, este é o meu filho. No seu batismo, no momento da transfiguração, Deus diz, este é o meu filho. E o meu prazer está nele, eu estou agradado com ele. O autor de Hebreus, ele escreve que Deus, tendo falado de várias maneiras, através de várias pessoas, pelos profetas no passado, agora, nestes últimos dias, falou-nos pelo Filho. Quem é o Filho? O herdeiro, o Criador, o resplendor da glória. Aquele que sustenta todas as coisas, aquele que purifica os pecados. Aquele que é superior a homens e a anjos. A homens e a anjos. Aquele que é superior a homens e a anjos. E eu estou a repetir de propósito. Porque, infelizmente, muitas vezes nós ouvimos pessoas a colocar pessoas ao mesmo nível que Jesus, ou anjos ao mesmo nível que Jesus. E depois vão dizer, o anjo protege-me, vou orar ao anjo. O anjo isto, o anjo aquilo. Deus falou-nos nos últimos dias através do Filho, o Filho. E Ele é superior a qualquer outra pessoa e a qualquer anjo. Os versículos 8 e 9 falam acerca da autoridade que Deus dá ao seu Filho sobre as nações. E nós vemos esta autoridade um bocadinho no julgamento. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. E eu creio que estes versículos se aplicam também a Jesus em duas alturas distintas. E uma ainda não chegou. Mas a autoridade de Jesus, a autoridade que Jesus recebe, ele recebe durante a sua vida e depois da sua morte. E depois da sua ressurreição, em Mateus 28, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Eu tenho autoridade sobre as nações. Por isso vocês podem ir às nações. Por isso vão. Não é? Batizem, façam discípulos. Façam discípulos, batizem em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E há a promessa que Ele estará connosco. Porque Ele tem toda a autoridade. O julgamento irá acontecer. De certa forma aconteceu ao longo da vida de Jesus. Todos aqueles que o rejeitaram foram julgados. Ao longo dos anos, ao longo das nossas vidas, pessoas, todas as que rejeitam Jesus vão sendo e já estão julgadas. Mas ao mesmo tempo ainda falta um julgamento final que Jesus irá fazer com toda a autoridade que Ele tem. Então este é um rei que vale a pena, porque é o rei escolhido de Deus. E é um rei que faz um convite. Versículos 10 a 12. Agora, pois, ó reis, ou seja, aqueles que rejeitaram, aqueles que dizem, nós não queremos algemas e correntes, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos no Filho com tremor. Beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Ou seja, não há refúgio à parte do rei escolhido do Senhor. Não há refúgio. Não há proteção. Por isso isto são boas notícias. É interessante, não é? Aqueles que no versículo 3 dizem, olha, eu não quero porque são algemas. Mas as algemas que o Senhor oferece acaba por ser um refúgio. Aqueles que dizem, olha, são laços que me vão tirar a minha liberdade. Os laços que o Senhor oferece acabam por ser liberdade verdadeira. Liberdade verdadeira. Nós procuramos liberdade.
mas só nele encontramos liberdade verdadeira. Eles têm medo ao orgulho de nós queremos mandar, nós queremos decidir. Mas de facto, quando nos refugiamos no Senhor, aí é que encontramos segurança e descanso. É o único local. Não há refúgio à parte de Deus, apenas em Deus. Só Ele é que nos pode dar refúgio. Talvez algumas pessoas pensem que, olha, essa rejeição de Deus, eu não vejo muito. Eu ando pela rua, eu ouço tantas pessoas a falar em Deus e a dizer que acreditam em Deus e a dizer se Deus quiser. Há tanta gente que diz se Deus quiser. Então se elas dizem se Deus quiser, é porque elas querem que Deus queira. E elas vivem a sua vida se Deus quiser. E tudo o que elas fazem na sua vida, as suas decisões, as suas prioridades, é se Deus quiser. Agora a minha pergunta é, todas estas pessoas que dizem se Deus quiser, vocês veem isso na vida dessas pessoas? Ou seja, tudo na sua vida é de acordo com a vontade de Deus? Ou é apenas se Deus quiser, que já nem tem significado nenhum? Eu ouço muito graças a Deus, há que ter fé. Então, sim, eu acho que as pessoas não estão a rejeitar Deus, todas elas estão a aceitar Deus. Mas, se falarmos que Deus escolheu um rei, é o seu rei escolhido. E é só através deste rei que nós podemos ter um relacionamento com ele. É só através deste rei que nós temos de ir para recebermos perdão dos nossos pecados. Todos nós. Que à parte deste rei não há nada que possamos fazer para resolver o nosso problema do pecado. Que este rei julga e todos os que o rejeitam são condenados? Será que este rei seria aceite nas nossas conversas com essas pessoas que usam, se Deus quiser, graças a Deus, há que ter fé? Eu acho que não. O Deus da Bíblia é rejeitado por muitos. O Deus criado na nossa cultura religiosa, esse é um Deus criado por cada pessoa. Porque quando falamos no Deus da Bíblia, muitas pessoas vão dizer, eu acredito num Deus de amor. E sabem, um Deus apenas de amor é um Deus falso. É um ídolo. Só o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro. Ele é um Deus de amor, mas não é um Deus apenas de amor. É mais do que isso. É um Deus santo que exige santidade. É um Deus que chama ao arrependimento. É um Deus que julga e condena. Houve alguém que disse, um autor, Flannery O'Connor, que escreve o seguinte: a forma de evitar Jesus é evitar o pecado. E muitas pessoas usam a religião para evitar o Rei Jesus. Porque elas pensam assim, se eu for religioso, se eu adotar esta linguagem religiosa, se muito de vez em quando eu for à igreja, se muito de vez em quando eu fizer aquilo que as outras pessoas consideram boas ações aqui e ali, esporadicamente, então eu vou-me considerar uma pessoa boa, razoavelmente boa, não é? Comparado com outras pessoas que fazem coisas tão más. Eu até sou mais ou menos. Então, se eu sou mais ou menos, quem é que eu não preciso? Eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de um Salvador. Porque o meu pecado, eu consigo tratar dele. Eu consigo colocar uns pensos, colocar um bocadinho betadine, se bem que já não se usa, não é? Água quente, água morna e sabão. Se eu for uma pessoa mais ou menos, se eu até for um bocadinho religioso, eu não preciso de Jesus. E essas pessoas estão a rejeitar Jesus. E é um perigo para nós. O perigo da religião é, tu até és um tipo porreiro. E até fazes coisas mais ou menos. E depois ficamos a pensar, ok, então eu se calhar não preciso de um Salvador. Se queremos tratar Jesus como rei, se queremos este rei que Deus oferece, há 3 coisas que devíamos fazer. A primeira é que devíamos obedecer. Devíamos obedecer à vontade do rei, que está na Bíblia. Por exemplo, não mentir e muitas outras coisas.
Mas aí chegamos a um ponto em que pensamos assim, mas eu não consigo viver assim. Eu não consigo obedecer de forma perfeita. E é isso que o rei quer. Ele quer que tu corras para ele, porque não consegues. Porque queres obedecer, mas não consegues obedecer de forma perfeita. E que o procures a cada dia. E que em oração lhe peças ajuda para continuar a obedecer. Não vejas Jesus como um consultor. Olha, Jesus, o que é que eu devo fazer agora nesta fase da minha vida? Ele não é apenas um consultor. Ele é um Salvador que quer estar connosco toda a nossa vida para nós obedecermos à sua vontade. Precisamos de obedecer, precisamos de confiar nele. Precisamos de beijar o Filho. Não é? O beijar o Filho, esta imagem de beijar o rei, era um ato de submissão. Vemos isso nos filmes da máfia, não é? O Don Corleone, o beijar o anel e assim. É um ato de submissão. Ou seja, nós precisamos de continuar com Jesus, mesmo quando não estamos a ter aquilo que queríamos, ou todos os nossos sonhos não se estão a cumprir. O que é que isso significa? Significa que em alturas da nossa vida estamos solteiros e queremos casar, mas não está a acontecer. Continua com Jesus, em submissão a Ele. Talvez não estejas a ter filhos, continua com Jesus. Talvez passar por sofrimento, perder familiares, de doenças, continua com Jesus, porque vale a pena. Obedecer, confiar e precisamos de esperar e alegrar. Deixarmos de ser tão pessimistas, tão negativos. É uma crítica, de um modo geral, à nossa cultura portuguesa e à nossa cultura cristã portuguesa, ou cristã evangélica portuguesa. É que nós somos muito pessimistas, muito tristes, o copo está sempre meio vazio. E eu sou tão culpado disso. Não vivemos com alegria. Não vivemos com alegria. Servi ao Senhor com temor. Servi, obediência. Alegrai-vos nele com tremor. Onde é que está a nossa alegria? Se temos um rei, se temos o rei escolhido de Deus, nós devíamos viver como se tivéssemos o rei na barriga. Eu sei que esta expressão, ter o rei na barriga, tem outra conotação. Eu estava a ver, e acho que era não sei se era na realeza inglesa que isso vem, que é quando a pessoa, ou mesmo na portuguesa, quando a mulher ficava grávida e vinha aí o pretendente, o novo rei, havia esse, o novo rei está aqui na minha barriga. Então havia essa alegria, mas havia uma arrogância também. Por isso é que nós usamos, olha, aquela tem o rei na barriga, não é? Eu acho que devíamos viver como se tivéssemos o rei na barriga, no sentido de termos alegria, mas deixar a arrogância de lado. Porquê? Porque não fizemos nada para o ter. Não o temos porque merecemos. Temos porque Ele é gracioso para connosco. E assim podemos aceitar o seu convite. Vem beijar o Filho, refugia-te nele e serás bem-aventurado. 2 salmos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. Salmo 2. Deus escolhe o seu rei. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Vamos orar. Querido Deus, queremos pedir-te perdão pela forma como te rejeitamos no passado ou como continuamos a fazê-lo ainda hoje. Perdoa-nos pela a forma como muitas vezes te trocamos por um aspecto da religião, querermos parecer bem às outras pessoas. Obrigado porque o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho dá-nos um novo estatuto, uma nova identidade, de sermos teus filhos por causa do teu Filho. E agradecemos porque Ele nos traz para ti. Obrigado porque nos procuramos refúgio no Senhor Jesus, porque somos pecadores, somos desobedientes. Mas ao nos refugiarmos nele, somos vistos com a sua justiça por ti. Nós agradecemos-te pelo teu convite que nos fizeste e que continuas a fazer a qualquer pessoa hoje. Um convite gracioso de aceitarmos o teu Rei, de confiarmos no teu Rei, de vivermos em obediência a este Rei bom, que em vez de algemas que nos levam à morte,
temos um jugo que é suave e que é leve e que nos conduz até à vida. Vida agora e vida eternamente. Ajuda-nos, Senhor, independentemente das nossas circunstâncias. Ajuda-nos a viver com esta fé e esperança, mas também com esta alegria. Ajuda-nos a servir-te com temor. Ajuda-nos a alegrar-nos com tremor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.